Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod ABRH. É um podcast desenvolvido aqui pela nossa Regional Metropolitana Oeste. Muito obrigada a você pela nossa audiência. Gostaria também de agradecer à ABRH São Paulo por essa oportunidade, à ABRH Região Metropolitana Oeste também por essa oportunidade, em nome do Antônio e do Valdir, que são nossos presidentes e vice-presidentes. Hoje, a responsabilidade é grande, porque eu e a minha par estaremos entrevistando uma entrevistadora, uma jornalista. E não é qualquer jornalista, gente. Glória Cristina Matos Vanik Costa. É a Glória Vanik. É a Glória Vanik. Não, né? A Glória, gente, para quem não conhece um pouco da história, a gente vai desenrolar um papo muito bacana aqui. Mas ela é jornalista formada em Bauru, pela Unesp. Ela tem uma carreira, uma trajetória muito bacana que a gente vai contar um pouco aqui. Sólida. Mas ela começou em 1996. Ela já fez rádio, ela já fez televisão, ela já foi repórter, ela já foi apresentadora, ela já foi editora, ela já foi tudo, gente. E hoje ela está num momento muito especial da carreira dela, onde ela vive um momento importante, ajudando as pessoas a se desenvolverem, trazendo as capacidades do relacionamento, da inteligência positiva, do posicionamento de carreira. Ela veio mais para o nosso lado, não é, Simone? Verdade. Vamos lá, Glória, vamos bater um papo. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Simone, muito obrigada também por mais um dia aí. Obrigada. Mais uma gravação. Vamos lá, Glória. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, da sua história. Você sempre esteve no nosso lugar, sempre entrevistando, sempre contando histórias. E agora a gente quer ouvir a sua história. Ah, eu adoro ouvir histórias e contar depois, né, de uma outra forma. Bom, minha história com jornalismo começou ali em Bauru. Eu sou carioca, me mudei para o interior de São Paulo, para São Carlos, com a minha família. Eu tinha os meus 15 anos e acabei indo estudar em Bauru, fazer Unesp. Foi onde eu me formei em jornalismo. Na época em que eu me mudei para Bauru, o sindicato tinha uma regra em que era proibido fazer estágio. E eu já queria trabalhar na área, mesmo durante a faculdade. Então, eu procurei um curso de radialismo, de locução, que é um curso técnico do Senac. Então, eu sou jornalista e locutora técnica, né? E comecei a trabalhar em rádio. Então, eu fiz o estágio do curso numa rádio local. E ali mesmo já virou meu primeiro emprego. Eles me efetivaram. Comecei a trabalhar em rádio. Enquanto isso, fazia ali a faculdade e tal. E começava a ter contato com todas as possibilidades da profissão, que tem assessoria de imprensa, tem o rádio, tem a TV, o impresso e a internet nem pensava-se na época ainda. E aí eu comecei a me interessar pela TV e havia uma produtora local que fazia também produções para uma emissora local e por intermédio de um colega da rádio, de tanto insistir, eu acabei pegando o contato do dono dessa produtora, entrei em contato e ali foi o meu primeiro contato com TV, trabalhando numa produtora que fazia vídeos institucionais para empresas, comerciais e tudo mais. E você tinha na faixa de 17, 18, 19 anos? Ali eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. E já sabia o que queria? Já sabia o que a carreira queria. de jornalismo. Isso. Eu entrei no jornalismo porque eu gostava muito de ler e escrever. Jamais me pensei trabalhando em TV. Mas, conforme eu fui conhecendo, eu falei, gente, falar é muito mais fácil, né? É muito mais rápido, a comunicação é muito mais efetiva. Então, eu me encantei pelo rádio primeiro, mas com o auxílio da imagem, fica tudo ainda melhor. E é ali que eu resolvi passar, então, para o caminho da TV. Tive esse contato fazendo publicidade, fazendo propagandas, até que no meu último ano de faculdade, eu estava ali em 97 para 98, teve uma oportunidade de vaga para repórter na TV Bandeirantes local. Eu não podia ser repórter, porque, afinal de contas, né, eu não era formada. Sim. E tinha toda a questão do sindicato. Mas, mesmo assim, por intermédio de uma professora minha e tal, que me, enfim, instigou,
Fui fazer o teste e passei nesse teste. Olha a sororidade, né? A sua professora já Foi. abrindo o campo, abrindo esse espaço para você. Viu um talento, provavelmente, né? Provavelmente Ela um falou, talento vai, ali. mas eu não posso ser. Não, mas vai, tenta, só para ver como é que é. E eu fui, passei no teste, e aí quando me ligaram, eu falei, olha, então, só que infelizmente, Eu ainda não tenho. sou formada. Mas como eu era radialista, e eles estavam também com uma vaga de apresentadora do jornal, a apresentadora tinha acabado de pedir demissão, como radialista eu podia fazer a apresentação do jornal desde que eu não entrevistasse ninguém. Uhum. E eles me contrataram como apresentadora E do você é louca para telejornal. entrevistar. Eu sempre gostei. Né? Mas foi uma experiência incrível, porque de repente eu estava ali ao vivo no telejornal diário na hora do almoço do Grupo Bandeirantes. Esse foi o meu primeiro contato mesmo com a TV, com o jornalismo. E aí você teve um momento aí de vir para São Paulo, né? Foi. Bauru, uma cidade menor, provavelmente ali você viu que precisava vir para crescer, para abrir teus horizontes aqui na nossa grande capital de São Paulo, né? Como Isso. foi se tornar a Glória num tamanho muito maior, né? Numa dimensão muito maior. Eu fiz uma carreira pelo interior primeiro, então eu trabalhei depois na afiliada da TV Globo em Bauru, depois na de Ribeirão, depois na de São José dos Campos, então fui fazer uma trajetória pelo interior. E em 2005 eu vim para São Paulo trabalhar numa outra emissora do Grupo Bandeirantes, que era o Canal 21, também como apresentadora, acabei virando editora-chefe e também chefe de redação. Então, eu ocupei ali um cargo de chefia durante 1 ano e meio, mais ou menos, tinha uma equipe, né, que eu coordenava. E dali eu voltei para o Grupo Globo, só que aqui em São Paulo, né? Como eu fiz toda a minha formação praticamente dentro da Globo, então eu queria voltar para a mesma emissora para continuar a carreira. Nesse início de trajetória, você encontrou alguma dificuldade sendo mulher? Uhum. Primeiro fazendo todo um trabalho no interior para depois chegar até a capital. Sim. Você encontrou alguma barreira nesse período? Sim. Jovem, mulher? Eu venho de uma geração, né? Hoje a gente está num momento que tem compliance, que se fala muito sobre a questão do assédio, mas eu venho de uma geração em que não havia isso. Tá. A TV era um meio muito machista, sim, e obviamente que eu passei por várias situações de assédio moral e sexual também. Mas eu nunca cedi. Então, eu me lembro de uma vez em que um diretor, por exemplo, me convidou para uma reunião. Eu cheguei, estava com um portfólio meu, cheguei, entreguei para ele. A primeira coisa que ele fez foi me chamar para jantar, para sair à noite, para a gente conversar melhor. E aí eu entreguei, na hora que eu estava saindo da sala, ele voltou, não, eu estava brincando e tal. Então, são várias as situações que eu vivenciei, sim, com certeza, mesmo no interior. Aqui já é também um aviso, né? Já é o seu feedback, um alerta, né? Para não ceder. Sim. Hoje, como você disse, né? O mundo está muito mais claro, muito mais transparente com tudo isso, mas ainda existe. Claro que existe. Muito assédio moral e assédio sexual também. Também. Então, meninas e meninos, no início de carreira, né? Tomar cuidado com isso. Não ceder. Sim. Investir no seu profissional. Dá medo? Né? Claro que dá Sim, medo. sim, mas sim. é a hora de se posicionar. Tá. Né? Eu comecei a me posicionar na carreira, acho que muito cedo. Sim. Eu precisei, por causa Sim. de tudo isso. Então, a hora que houve uma situação como essa, eu falei, entreguei meu portfólio e falei, o dia que você quiser conversar sobre trabalho, você me chama. Isso aí. Perfeito. E aí ele veio atrás. Então, é uma questão de posicionamento. Só que ninguém ensina, né? É verdade. Então, isso você vai aprendendo com a vida. Acho que hoje a gente evoluiu muito, né, Glória? Sim. Assim, o compliance, como você falou, a gente que vivencia o mundo corporativo, hoje existem ferramentas, né, de denúncias e tudo mais, mas eu acho que a nossa geração vivenciou coisas muito mais dolorosas. Hoje, todos os nossos papéis aqui, as nossas responsabilidades é de dar voz, né, cada vez mais nesse assunto. E falando um pouco ainda do teu momento de carreira inicial, enfim, você já cobriu muitas coisas, né? Eventos, catástrofes, escândalos, homenagens. Durante essa tua trajetória, queria que você contasse momentos que marcaram a tua carreira, seja positivo, seja negativo, seja um momento que realmente talvez tenha se transformado como um nome forte ali da Glória naquele momento. Você consegue imaginar e poder contar pra gente de histórias que você vivenciou, que você puxa, eu fiz essa cobertura, eu participei deste momento como jornalista. E o que aprendeu de tudo isso? Né? Foram muitas, né?
Mas eu acho que um dos destaques é bem no começo da carreira, quando eu trabalhava em Ribeirão Preto, eu trabalhava na madrugada. Eu trabalhei, aliás, muitos anos na madrugada ao longo da minha vida. E eu passei a cobrir crimes na madrugada. Havia uma concorrência ali de emissoras e tal. E a emissora entrou nessa linha. E eu, como estava na madrugada, os crimes aconteciam muito na madrugada, na periferia, geralmente ligados ao tráfico de droga. E eu e o cinegrafista, o repórter cinematográfico, a gente ia para os locais dos crimes e nós chegávamos lá muitas vezes antes da polícia. E a hora que você chega num local de crime, a cena que você encontra é a cena do crime. Né? Então, enfim, com cabeças estouradas, corpos mutilados. E correndo um risco danado. E correndo um risco danado. Sim. Então, o início ali para mim, eu tinha 20 e poucos anos, aquilo ali para mim foi muito chocante. Né? Principalmente porque às vezes tinha família, às vezes não tinha. E aí, depois de um tempo, eu passei a chegar e falar, olha, vamos fazer isso, entrevista ali e tal, não sei o quê. E eu comecei a me questionar, o que está acontecendo comigo? Como é que eu chego na cena de um crime e não me emociono, e não me envolvo emocionalmente? Mas né, estudando toda a questão emocional, depois a neurociência e tudo mais, a gente sabe que é uma forma de defesa que o nosso organismo acaba criando, assim como os médicos criam, e para a gente conseguir seguir a vida e continuar ali dentro do trabalho. Mas não que eu tenha me afastado, me desumanizado. Você foi entendendo o processo, para o seu papel ali de representar, né? Isso. Eu acho que e tem umas reflexões interessantes, sério. Primeiro que você precisou passar por isso, porque era o início da tua carreira, e muitas vezes, no início da nossa carreira, a gente tá se encontrando, né? De repente, ali naquele momento, você se encontraria, mas naquele momento você não se encontrou e você identificou que aquilo não era aquilo que você queria. Foi um grande aprendizado de vida também. Então, muitas vezes na carreira, né, a gente precisa passar por algumas coisas até para a gente amadurecer enquanto profissional e tomar a decisão, não é isso que eu quero para minha carreira. E eu acho que nós temos muitos momentos como esse durante a nossa trajetória profissional, pessoal, enfim. Né? Acho que fica uma aprendizagem. E segundo, a resiliência, eu acho, né, Glória? Porque quando nós somos jovens, muitas vezes, assim, a nova geração é muito desafiadora em relação a isso. Né? A gente precisa exercitar a resiliência. Muitas vezes nós estamos em um momento, e é um momento pontual, que a gente precisa passar por aquilo para amadurecer, para criar uma história ali e poder, talvez, ter a oportunidade de procurar algo que realmente faça sentido, né? É isso. Eu sabia que o crime... Porque tem pessoas que gostam de cobrir crime, tem profissionais que gostam. E eu aplaudo, porque realmente é necessário. Mas não era realmente o que eu gostava. Mas eu sempre gostei do factual. O que é o factual? Aconteceu agora, vai e descobre tudo. Então, esse sempre foi o meu grande foco. A minha carreira inteira, basicamente, foi criada e moldada e construída em cima do factual. Eu gostava. Então, essa coisa de trabalhar de madrugada e o início do dia, você traz esse factual. As coisas estão acontecendo, o dia está começando, você começa a descobrir a cidade, você começa a descobrir o que acontece, e aquilo ali provavelmente é o que vai pautar os demais jornais do dia no desenrolar do processo. A gente abriu uma habilidade que é a investigação. É investigação. Que te serviu como apoio para qualquer tipo de entrevista também. Então, você tem que chegar, entender o que está acontecendo, o cenário, quais são as pessoas principais, quem qual você tem que buscar. Qual o seu papel ali, o que você faz, isso, os dados. Exatamente. Isso, para mim, sempre foi a melhor coisa. Vocês perguntaram de grandes coberturas. Aqui em São Paulo, eu cobri o acidente da TAM, no aeroporto de Congonhas. Esse foi icônico. Eu cobri o caso Isabela Nardoni, o caso Eloá. Teve ali um momento do caos aéreo também. Eu me lembro, quando eu estava na apresentação do Bom Dia São Paulo, que eu cobri, teve um edifício, que agora não vou lembrar, na região central, que pegou fogo. Inclusive, era utilizado como moradia irregular. Ele pegou fogo e houve mortes e tudo mais. E foi durante a madrugada, eu fui chamada para entrar mais cedo, e aí a gente foi vendo os estragos e tudo acontecer ao vivo. Conforme a gente estava ao vivo, que o dia ia amanhecendo, a gente foi vendo o entorno, tinha uma igreja do lado que tinha incendiado também. Então, aquilo ali, a gente foi descobrindo, né, tirando o véu de tudo aquilo ali ao vivo de manhã. Foi ali da Paissandu? Do Paissandu, Paissandu exatamente. República, né? Paissandu. Tá.
E aí, depois, quando eu fui para a CNN, eu fiz cobertura internacional, cobri visita presidencial, fiz cobertura de eleições norte-americanas, eleições brasileiras, fiz muitas coberturas de eleições, né? De eleições aqui no Brasil, fiz a Expo Dubai, a Dubai E o Air que Show. mais foi coração? O que mais te despertou em todo esse caminho do jornalismo? O que mais foi coração? Eu acho que o trabalhar com pessoas. Mas, para mim, o trabalhar... Eu nunca fui aquela repórter que gostou do macro, que gostou da macroeconomia. Eu sempre fui aquela repórter que gostou Do detalhe. de estar perto das pessoas. Então, eu quero falar de economia doméstica. Eu quero mostrar a Dona Maria dentro do supermercado, o que ela está passando Porque e traduzir ser uma isso. voz ali de uma multidão que muitas vezes não é Sim, ouvida. sim. Né? Isso eu Então sempre tinha um gostei. lado de despertar para o social também. Né? O lado social para mim sempre foi. Eu acho que o lado social foi o que me motivou para ir para o jornalismo e o que me construiu ao longo de toda a minha carreira. Então, o início do jornalista muitas vezes é o cobrir buraco de rua que a gente fala, né? Mostrar ali na periferia o buraco de rua e tal. E eu sempre gostei. Eu nunca reclamei de cobrir um buraco de rua, porque a hora que você chega numa comunidade para mostrar um buraco de rua e aquela comunidade vem com, mas aqui também não tem médico no posto de saúde, também está faltando professor na escola, também o esgoto está correndo a Muito céu aberto. precário, né? Aquelas pessoas precisam ser ouvidas. Claro que eu não vou chegar lá e resolver todos os problemas, porque nem cabe a mim resolver. Ou você vai dar voz. Você deu a Mostrar voz. caminho, né? O fato só de escutar Sim. aquelas pessoas é um alento para elas e para nós também que estamos ali naquele papel. Você fala, puxa, pelo menos de alguma forma eu contribuí, seja para consertar o buraco de rua, mas também para parar e escutar aquelas pessoas com todos os meus sentidos, que é o que eu trabalho hoje, que eu falo sobre escuta ativa, é você escutar o outro com todos os seus sentidos. Isso vale para tudo na vida. E como você aprende com isso também, que é uma troca. Muito, muito. E muitas vezes nesse trabalho mais social, nas periferias, os pontos focais eram mulheres. Mulheres, Né? sim, mulheres e é um público. Se você pegar as minhas redes sociais, a maioria do meu público nas redes sociais ainda é de mulher. E eu sempre gostei, né? Porque a gente se entende, a gente entende o que a outra está passando. Você pratica a empatia naquele momento e a gente precisa dar voz cada vez mais. E você falando de voz, né, Glória? Você falou que na tua época, em que tudo começou, as coisas ainda eram muito diferentes, né? Mesmo assim, eu acho que nós, como mulheres, nós temos muitos desafios ainda, né? A gente recebe... Há pouco tempo, aí, as empresas precisaram relatar para o governo sobre as equidades salariais, por exemplo, né? Eu acho que o ser mulher ainda é um desafio na nossa sociedade, né? E como você vê hoje ser mulher no jornalismo brasileiro, né? A gente vive no mundo corporativo e a gente trabalha enquanto RH muito isso, principalmente com a liderança, para que a gente trabalhe os nossos vieses inconscientes, para que a gente dê as oportunidades, que a gente trabalhe a equidade de gênero no mundo corporativo. Como você vê isso ainda? Claro, a gente já deve ter evoluído, né, desde o teu começo lá atrás, mas como você vê os desafios A igualdade no mundo equidade. corporativo? São muito grandes ainda. Não é porque jornalista que vive ali falando, precisa, trazendo essa notícia, trazendo a informação, trazendo Sempre a bem regra. vestida, né, maquiada. Por trás, a gente trabalha também no mundo corporativo. E É um ser humano. É um ser humano. Que está numa modalidade que seja PJ, que seja CLT. Isso. Mas isso. é ali. E que tem os seus desafios de volta de gestação, Sim, né? Depois sim. que tem filho, retorno ao Sim. trabalho, que tem os seus desafios de equiparação salarial, sim. Teve momentos na minha carreira em que eu ganhei 20 vezes menos que colegas homens que faziam a mesma função. Não são 20%, são 20 vezes. Então, e a questão do posicionamento. A gente precisa cada vez mais aprender a se posicionar, sem ser agressiva. Porque quando você fala numa mulher se posicionar, já vem logo a agressão. Ela Tem que vai ter a gritar. inteligência. Tem que ter uma diplomacia, a inteligência Isso. emocional, porque você está representando outras mulheres na mesma categoria. Exatamente, exatamente. E o se posicionar é justamente a gente falar, eu penso isso para minha carreira,
isso eu não faço por causa disso, não me vejo nessa situação por causa disso. A gente tem que aprender a se colocar também, porque durante muitos anos, eu e muitas outras colegas, né, da mesma geração que eu, nós éramos obrigadas a fazer. Eu vi colega minha... Independentemente se era mãe, se ia sair de madrugada. Isso, né? não fazia a Tinha que menor cortar diferença. férias, enfim, mudar férias de uma hora para outra, né? Eu vi colega minha grávida indo cobrir um acidente, por exemplo, com uma carga de produtos perigosos. Havia Um ambiente tóxico. tombado um caminhão. Né? Tinha vazamento de carga Sim, de produtos sim. perigosos e enviaram Inalando aquele uma produto, colega né? grávida. Sim. Então, olha quantos desafios e os olhares. E quem faz, não faz de maldade, não percebe. É o imediatismo. É, Uma situação. A vida do jornalista é muito imediatista, Sim, né? Para fazer aquela cobertura. Há também uma concorrência, sim, né? Quem chega primeiro naquele fato. Né? sim. Mas não esquecem de olhar para isso. Eu acho que né? assim, Esse é o olhar humano. eu vejo algumas ferramentas que a gente, quanto mulher, precisa fazer. Né? Primeiro, é isso aqui que a gente está fazendo. Uhum. É falar, é dar voz, Exato. é trazer a reflexão não só para a mulher, porque eu acho que essa pauta, ela precisa também do público masculino, né? Discutindo, falando. Fazendo parte. né? Eu acho que tudo começa com o letramento, porque às vezes a gente tem viés inconscientes que nós mesmos não percebemos, né? Sem dúvida. Né? Então, eu acho que a voz é importante, ferramentas, legislação para isso, né? E eu acho que Aos poucos estamos conquistando. eu acho que mas aos poucos. é um caminho de privado, público e social, né? E eu acho que Sobretudo social. e né? mais importante, Glória, assim, eu acho que acho que a maturidade profissional também traz isso pra gente. Sim. Porque talvez, quando nós éramos mais adolescentes ou num primeiro emprego, talvez a gente tolerasse ou permitisse esse tipo de coisa, porque naquele momento a gente precisa ou a gente necessita daquilo ali como uma primeira... Porque é necessário, porque é aquilo que leva o arroz com feijão para minha casa. A minha colega foi. Né? Entendeu? Ela foi fazer a cobertura. Porque ela precisava. Porque ela precisava. E Porque era um tema de responsabilidade E havia, também. naquela época, havia um certo receio de E se a dizer bolsa não. dela estourasse? Então, Cadê o obstetra para poder atender? nós Cadê a que equipe estávamos pra na redação isso, e né? falamos, gente, não pode, Sim, tem que tirá-la de lá. Quando a gente já viu no ar. Aham. Então, E foram cobrir? Conseguiram aí, trocar? quando nós falamos, é que todo mundo pensou. Caiu a ficha, né? Né? Então, tudo isso é um trabalho de formiguinha que a Sim. gente tem que fazer. Glória, fala de outra coisa pra gente. Sua história é linda, sua trajetória é linda. Obrigada. E você passou por momentos de transição, Sim. né? Como foi esses processos? Né? Foram Das alguns escolhas, processos, né? desse próximo passo. É. Foi com segurança? Foi bem pensado? Em algum momento você foi de cara para poder tentar? Como que foi? Porque muita pessoa passa por isso, né? Sim. Independentemente da idade, que seja com 20, Sim. 30, 40. Acho que é importante ter algum momento de transição. E eu passei por vários. Essa minha troca de trabalho, essa minha troca de emissoras sempre foi numa busca de algo melhor, algo que tivesse mais a ver comigo, com o que eu queria, com o meu objetivo de carreira. Mais jovem, é claro que a gente tem aquela ânsia de fazer as coisas mais rápido, mas eu nunca troquei de emprego sem ter um outro já de olho, na mão, né? Mas eu acho que para mim, o mais importante foi ali em 2020, quando eu decidi pedir demissão da Globo, que era uma emissora que eu já tinha uma longa carreira, né, dentro dessa emissora consolidada, como apresentadora e tudo mais, por sentir que eu não concordava com determinadas situações, que aquilo ali já não falava mais comigo, já não conversava mais comigo, não conversava com o que eu queria para mim, com o que eu queria como propósito de vida. E a partir do momento em que você está numa situação e que foge do seu propósito e você começa a dizer não para você. E deixa de ter paixão, né? Sim para os outros. Sim. O que acontece? Você não Deixa de entrega criar. bem. Não, você não deixa de criar. Você Deixa não de entrega ser bem. glória. Então, a partir do momento que você não está plena, E você não adoece. entrega. E você vai trazendo gatilhos, né? Exatamente. Dentro das tuas emoções, da tua vida, Só que as enfim, né? novas gerações, milênios, Zs, também estão assim. Também. No sentido de o que realmente quer, o que é o propósito,
o que faz sentido, que pode ser que não seja 10 anos, 20 anos numa mesma empresa. Não, porque são É. gerações que já vivenciaram a pandemia durante a juventude. Vivenciar os pais, a Vivenciaram os família, que não pais, ficavam em casa. workaholics, Exatamente. não é? Sim, e já olham e falam, não é isso que eu quero para minha vida. exato. Eu gosto do meu tempo, eu dou valor ao meu tempo livre, aos meus hobbies. Eu quero liberdade, liberdade geográfica. Sim, sim. O salário, comprar uma casa não é a minha prioridade, comprar um carro não é a minha prioridade. Então, são gerações que entram no mercado, principalmente a geração Z, uma geração que entra no mercado com outro olhar, completamente diferente. Mais críticos. Mais crítico. Então, existe um olhar muito crítico das outras gerações sobre essas. Sim. Mas será que a gente vai realmente pegar uma geração e encaixotar? Ou é a gente que vai ter que se adaptar a essa não nova tenho geração? dúvida. Será que eles estão errados? Ou nós aqui, na casa dos 40, dos 50, olhamos para eles com inveja? Do tipo, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso mais cedo? Por que eu não valorizei o meu e tempo tudo mais bem, cedo? são gerações diferentes. Exatamente. Eu acho que enquanto você está vivo, são pessoas com as suas histórias, né? Buscando seus propósitos, independente da idade. É Exatamente. ter a coragem. Acho que tem que ter um planejamento, saber para onde vai, porque muitas vezes não tem como voltar, né? Sim. Mas se aventurar, tentar, É isso. viver de forma plena. E né? sempre, e Sim, sempre. sim. No meu mercado hoje, no mercado do jornalismo, com a chegada da internet, com a abertura de mercado que houve, com todo mundo com uma câmera na mão, podendo noticiar a qualquer momento, os streamings, Né? tudo isso abriu de uma forma que mostrou para a gente que a tendência cada vez maior é você se diversificar. É um O pouco nosso aqui, é um pouco momento ali. do Pod ABRH é o seu início do jornalismo, É verdade. Sim, é que verdade. tem a leitura do rádio. É né? verdade. E que as pessoas estão no trânsito, estão ouvindo, estão assistindo, né? Então, foi uma reinvenção de um processo. As Foi. pessoas querem ouvir histórias. Estão Nada aqui pra mais ouvir a história da Glória. né? O podcast nada mais é do que um Sim. programa de rádio que você escuta quando Sim. quiser, onde quiser, sem ter o Sim. horário É fixo da verdade. rádio, né? E a olha, diferença é que você pode ver a pessoa também. Pode ver. E como foi esse processo de mudança? Transição? Porque assim, a gente começa percebendo que algo não tá legal. Isso. Né? Seja através de uma questão emocional, física, o nosso corpo, a nossa mente vai dando avisos pra gente, né? E é um processo. Poxa, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Como foi esse processo de você falar, puxa, eu não quero mais ser a Glória Vanik que tá lá na frente da televisão todos os dias de manhã, enfim. Eu vou migrar, mas eu vou fazer o quê? Né? Como foi? Alguém te ajudou? Isso trouxe uma reflexão? Você buscou uma ajuda de alguém? Como que foi isso? Para mim, eu estava em plena pandemia. A pandemia foi muito solitária, Foi. não é? E para mim, eu hoje, quando dou palestras, eu falo sempre dos 4 Qs. Eu criei 4 Qs. Porque eu me vi fazendo essas perguntas com tanta constância, eu falei, gente, essas perguntas me guiaram e eu mesma criei. Que é, o que não tá bom? O que eu posso fazer para mudar? O que eu quero e o que eu posso fazer para chegar lá? Então, a primeira pergunta que eu me fiz foi o que não tá bom? Eu sabia o que não estava bom. Né? O que eu posso fazer para mudar? Eu tentei vários caminhos. Internamente, né, dentro da própria empresa, para mudar. Não deu certo. Então, o que eu quero? Isso eu já sei que eu não quero, mas eu preciso saber o que eu quero e o que eu posso fazer para chegar lá. Então, ali foi que eu tracei. Libertador, né? Libertador. Eu concluí as respostas dessas 4 perguntas, eu estava pronta para ir para o mercado. A minha mudança de emissora naquele momento, em 2020, não foi com a intenção de fazer carreira numa próxima emissora. Já foi na intenção de fazer a minha transição de carreira. Mas primeiro eu precisava sair de um ambiente que, para mim, já não dava mais. De uma situação que, para mim, já não dava mais. Aí eu saí dessa situação, foi o meu primeiro passo. O que eu posso fazer? Né? E ali, quando eu mudei para a CNN, me abriu uma série de novos caminhos, inclusive no entretenimento, em que eu podia trabalhar com marcas. Hoje eu posso trabalhar com marcas. O jornalismo não permite, amarra muito. Né? E eu fui para o entretenimento depois para a CNN. Então, quando eu cheguei na CNN, eu falei, agora sim, eu vou trabalhar a minha marca. Aí eu fui atrás de profissional para desenvolver marca pessoal. Eu fui atrás de profissional para desenvolver a minha marca visual.
teve gente que deu certo, teve gente que não deu certo, mas tudo é um processo. Aí você Sim. virou uma empreendedora na Exatamente. comunicação, Exatamente. né? Que foi um outro olhar também para sua Foi. carreira. E hoje eu estou além da comunicação. Hoje eu estou no desenvolvimento humano, né? Porque eu gosto de trabalhar com isso. Por isso que eu estou na BRH. Sim. Porque Sim, eu quero sim. trabalhar com desenvolvimento humano. Toda essa minha experiência que eu passei lidando com pessoas das mais variadas, em ambientes dos mais variados. Um dia você está em cima do prédio, eu falo com a Monja Cohen meditando, no outro dia você está numa cena de crime, no outro dia está entrevistando o presidente da República. E tudo isso contra o tempo. Uhum. Então, E passa uma semana, quem é a Glória? Em que Isso. momento que ela está sendo ela mesma, Isso. né? Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e do nosso Sim. desenvolvimento pessoal e profissional. E é essa bagagem que eu adquiri ao longo de tantos anos, quase 30 anos, lidando com pessoas das mais diversas, nos ambientes mais diversos, nas situações mais diversas, passando risco, passando medo, passando perigo, correndo contra o tempo, que eu levo para dentro das E corporações. Glória, a sua escolha foi muito importante num processo em que todos os segmentos do ambiente corporativo, organizacional, têm uma necessidade de melhorar a comunicação, Uhum. a empatia, o desenvolvimento das pessoas, as competências, sejam hard ou soft skills, Uhum. porque agora já é um outro momento o ser humano do indivíduo como profissional, né? Isso. E, além de tudo, a habilidade socioemocional, né? A questão da saúde mental, de como que fica de todo um processo. E saber falar que nós somos vulneráveis. Eu passei por um burnout. Então, Né? Nesse Sim, processo, eu sim. passei por um burnout, que ninguém soube. Eu falo que eu troquei os 4 pneus com o carro andando, Aham. porque eu não podia parar naquele momento. Mas eu passei, porque chegou um momento em que meu corpo já não dava mais, não aguentava mais. Então, passei, me tratei, hoje eu estou aqui, mas estou aqui consciente de que aquilo ali para mim eu não quero mais e de que se a gente não começar a se olhar, ter o nosso autoconhecimento e principalmente, né, a se desenvolver como ser humano e a olhar para os outros como ser humano, a desenvolver a simplicidade. Um dos pilares das minhas palestras é a simplicidade, porque a gente tem a tendência de problematizar os problemas. exato. E se a gente tem um olhar mais simples para a vida, e simples não é simplório, Sim. né? Exato. Mas se a gente tem um olhar mais simples para a vida, fica muito mais fácil a gente conseguir mais saboroso. desenrolar. E sabe, E adoece Glória, menos. Muito né? menos. E uma coisa que eu acho muito bonita ouvindo você dessa história é assim: nós não precisamos ser uma coisa eternamente, né? Então Absolutamente. você foi jornalista por muitos anos e deu muito certo, tanto que o teu nome é muito E reconhecido. continua, né? É a jornalista. E você é a fez um trabalho comunicadora, incrível, e desenvolveu, entregou muito, mas chegou um momento que você não se encontrou mais. Então eu Naquela função, e eu especificamente. aproveito Sim, também, eu aproveito esse momento também para falar que você não precisa ser aquilo eternamente. Não. A gente tem que buscar ser feliz e ter uma felicidade plena, um contentamento pleno, né? Eu acho que a vida já é tão dura, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. E não é que fez durante um período que tem que ser eterno, né? Então, acho que essa virada de chave foi muito importante para você. Foi muito tempo, foi o ter e não ser, né? Isso. Muita gente passou a vida sem saber o que ela realmente é. E essa né? questão da felicidade. E que não né? existe idade também para isso, Exato. né? Não existe idade, porque não você existe já tinha idade. o quê? Eu fiz Quantos a anos transição você aos fez? 45 anos. Quantos anos você teve de jornalismo? E foi a melhor Sim. época da sua Né? vida. Foi a melhor época, continua É. sendo, Sim, graças a sim. Deus. E você se permitiu fazer algo diferente. E acho que isso fica um recado também para o nosso ouvinte, né? Que nunca é tarde para buscar a sua felicidade plena ou aquilo que realmente faz sentido para o seu propósito. Propósito é o que a gente fala tanto hoje, né? A gente tem que viver por um propósito, pelo que você viveu. E você teve Né? uma rede de apoio em todas as suas transições? Não. Uma rede de apoio. Aqui, bom, se eu for Familiar, pensar, familiar, amigos. somos só eu, meu marido e meu filho. Tá. Então, familiar, a gente não tem rede de apoio. Meu marido é estrangeiro, minha família mora longe. E profissional, a minha carreira, na forma como estava seguindo, é uma carreira muito solitária. Imagino. Quando você, conforme...
qualquer líder sabe disso. Quanto Exato. mais a pessoa sobe numa posição de liderança, mais solitária ela se torna. Uhum. Então, claro que eu tenho amigos, claro que eu tenho, né, tive muitos colegas e tenho muitos amigos, mas em determinadas situações, ninguém consegue te ajudar a tomar a decisão tem que ser sua. Quando eu tomei a decisão de pedir demissão em 2020, foi uma decisão que eu tomei internamente. Eu cheguei em casa para o meu marido e falei, até o final do ano eu saio. Mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou para o mercado corporativo, eu falei para ele. Mas como? Eu falei, não sei. E tem muito Mas espaço, até o fim viu? do ano eu e saio, tem né? muito espaço, muita E como está sendo isso, né? E um mês e meio depois me chegou a CNN com uma proposta de trabalho. Ô, Glória! Aí veio. Não é? Olha como as coisas se movimentam. É, mas a mas é. decisão tem que estar aqui dentro antes. Eu Exato. acredito muito E nisso prosperou, também. tá vendo? E prosperei. Graças Foi uma a Deus, conexão eu muito legal, prosperei. né? Como tá, Adoro essa palavra. O meu podcast chama Conexões. Fala um pouquinho do seu podcast. Ai, meu Onde podcast a gente pode encontrar a Glória? é meu Conta, filhote. conta. O Conexões, ele é um podcast, ele é um videocast, né? Eu chamo de Tá. programa mesmo, que conta histórias de vida em viagens. Porque não é um programa sobre viagens, mas é aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de entrevistar e de trazer histórias de vida. E você resgata a memória, esse momento Sim. feliz da pessoa, né? Sim. Então eu levo assim convidados dos mais variados, vão esportistas, artistas da música, do teatro. Acabei de ouvir da Roberta jornalista. Campos, achei Roberta lindo, Campos, lindo. maravilhosa, você viu? Você levou o violão, Ai, lindo. linda. Ai, ela é linda, ela é maravilhosa. E então tem o Lorival Santana, que eu amo de paixão, que que eu tenho uma admiração gigantesca por ele, repórter de guerra. Sim. Então, enfim, os convidados são dos mais variados para trazer as suas histórias de vida. A viagem, ela é só um fio condutor, Sim. porque o que vale são as histórias e as conexões que E as as pessoas conexões, fazem sim. ao longo dessas histórias, e ao longo dessas viagens e ao longo da vida. É um podcast leve, Sim. né? Que conta histórias, realmente é muito especial. Assistam Conexões, gente. E aonde podemos te encontrar? Então, Conexões, ele tá no Flow News, no Grupo Flow. Tá. O Flow News é uma das verticais do Grupo Flow. Então, você encontra em todas as plataformas de podcast, de áudio e tudo mais. Tá tudo lá. Tem o nosso canal do Flow News, inclusive, no YouTube. E eu, hoje, dou palestras. Falo sobre essa questão do jornalismo humanizado. Trago a questão da Da comunicação. comunicação, que é muito forte, Sim. necessária. Do né? desenvolvimento humano, falo com lideranças, falo muito com lideranças, mas também não só com lideranças, falo muito também com os colaboradores, porque eles também precisam saber chegar nas suas lideranças. A Sim. sua voz na BRH é muito forte. Que bom. A sua presença também Fico muito feliz. faz uma diferença muito grande pra gente, né? Tem sim. E além disso, faço media training, ou seja, eu treino muitas vezes executivos para que possam falar em público, para que sejam porta-vozes de empresas. Faço mentoria para quem está no momento de transição de carreira. Não sou psicóloga, sou jornalista, passei pela minha transição de carreira, estudo neurociência e é esse auxílio, esse respaldo que eu trago para essas pessoas. Aí faço mestre de cerimônias, eventos e tudo mais, mas o meu foco principal são as palestras, é o media training que eu gosto de fazer, que é o treinar para comunicação mesmo. E o podcast, porque é isso, eu trabalho com jovens, sabe? Ali a minha equipe é toda jovem, tem 20 e poucos anos, lindo, eu adoro. E olha como é especial, né? Olha como você tá feliz, né, Glória? Muito. Eu falo assim, a gente só transfere aquilo que a gente tá cheio, né? Então é nítido o quanto você tá feliz, o quanto você tá realizada. Isso é inspiracional mesmo para as pessoas, Ai, que porque bom. a gente tem que fazer aquilo que a gente é apaixonado, aquilo que a gente gosta, né? Isso é muito especial, muito especial. E já que a gente tá falando de podcast, eu queria aproveitar esse momento de agradecer aos nossos patrocinadores, né, Isso é Glória? importantíssimo. Vamos lá, gente. Vilela Planejados, uma empresa aí de Barueri de imóveis sob medida. Então, se você está procurando um material de alta qualidade para sua casa, para o seu escritório, para o seu local comercial, Fica a dica. fica a dica aí as redes sociais vão ficar rodando aí. Target é uma empresa de executive searching. A gente sabe o quanto é difícil buscar talentos de alta liderança hoje para o mundo corporativo. Eles são especialistas nisso. A Nube, gente, que é uma empresa queridíssima
né, que trabalha com o jovem, ele faz uma ligação incrível entre o mundo Trabalho corporativo social, de empregabilidade. e incrível, esse primeiro emprego, que é tão difícil, de tanta insegurança aí Estava para os conversando nossos com eles jovens. agora, no Opa! caminho de cá. Conexão, tá vendo? Conexão com eles, é. O Grupo MAST, que é uma gestão integrada de saúde e medicina ocupacional, eles têm clínicas aqui na nossa regional, que é Alphaville, a Osasco e também em São Paulo. E a Odontoprev, uma plataforma de saúde bucal, referência de comercialização de planos odontológicos. Gente, obrigada por acreditarem no nosso projeto. E, Glória, me diz uma coisa. A gente sempre faz uma perguntinha aí para os nossos entrevistados. A gente falou muito aí da tua trajetória, da tua história, como foi bonito você se encontrar e como está sendo lindo te ver neste momento da tua carreira. Ah, que bom! Se você pudesse encontrar a Glória lá de trás, há 15 anos, 20 anos atrás, o que você falaria para ela? Acredite. Acredite. Acredite, persista. Não insista, persista. Porque existe uma diferença entre insistir e persistir. Insistir, a gente fica batendo ali a cabeça e não vê que o portão está aberto do lado. Persistir é quando você tem um foco principal e às vezes tem que mudar o seu caminho para chegar até aquele foco principal. Então, eu acho que isso. Acredite e persista, que você vai chegar lá. Sensacional, muito bom, muito bom. E o que você falaria para o nosso público hoje? Que recado você quer dar nesse teu momento tão lindo de carreira, de olhar humanizado, de cuidar das pessoas, de a gente está estamos tão carentes, né? As pessoas estão tão carentes de afeto, de carinho, de um olhar humanizado. O que você deixa de recado aí para os nossos ouvintes hoje? A gente está numa época em que fala-se muito da inteligência artificial. Né? Tudo vai mudar com a inteligência artificial, vai se perder emprego, tem toda uma tensão muito grande em cima da inteligência artificial. O que eu trabalho hoje é justamente eu chamo de as soft skills do futuro, porque existem coisas que a inteligência artificial não vai mudar, que é o ser humano, o olhar do ser humano. Aquele olhar, quando você olha para outra pessoa e que, independentemente do que ela te fala, você já percebe que tem algo a mais, você percebe que ela está emocionada, você percebe que ela quer te dizer alguma coisa que ela não pode naquele momento, e isso só o ser humano consegue. Então, isso é o principal, não se esquecer que nós todos somos seres humanos. Eu falo, no final das contas, é isso que nós somos. Quando eu começo uma palestra, eu não faço palestra para diretor, eu não faço palestra para gerente, eu não faço palestra para cargo. Eu faço palestra para seres humanos. Naquele momento, todos ali deixam os seus crachás de lado e se tornam seres humanos. Então, esse é o foco principal que a gente tem que ter. É empatia, olhar e dar atenção para o outro com todos os seus sentidos, como as crianças fazem. A gente tem um olhar mais delicado em relação às atitudes que as crianças têm em relação também às nossas reações. Né? Sem vieses. Sem preconceitos, né? Porque, e ampliar o nosso repertório. Sim. Isso amplia. Quanto mais a gente se abre ao outro sem preconceito, mais criativos nós nos tornamos. E essa criatividade é que vai estar ali atrás, dirigindo a inteligência artificial. Então, é isso que a gente precisa desenvolver cada vez mais. A nossa criatividade é que vai comandar muita dessa inteligência artificial. E quanto mais criativos, humanos nós nos tornamos, melhor vai ser. Muito bom. E você, Simone? Dessa conversa, o que fica? Ela falou da simplicidade. Se for olhar para a Simone com 15 anos, né, é a questão de calma. Né? Calma que tudo dá certo. Porque quando você é jovem, você é muito, né? Tem aquela coisa assim, muito euforia, né? Exatamente. Imediatismo. Então, imediatista. Então, calma, no final tudo dá certo. É isso, é isso. As Muito coisas bom. vêm. E quando está com 50, você vê como é bom ter um pensamento mais simples. Não simplista, mas simples. Exatamente. É valorizar este momento agora, ou com a família ou com amigos, uma boa música, Simone, um bom café. Quando eu faço palestra, que eu pergunto para as pessoas qual foi o momento mais recente de felicidade que você teve? Boa pergunta. Para pensar. Quem está ouvindo a gente, pensa. Qual foi o momento mais recente de felicidade que você teve? Você estava numa mansão, mergulhando numa piscina chiquérrima, andando no Mercedes? Ou você estava com a família, você estava com o filho, você estava comendo uma pizza, você estava fazendo um brinde com um amigo, você estava cantando um parabéns no aniversário? É isso. A vida é isso.
A vida está nas coisas simples. A nossa felicidade, a gente fica buscando a felicidade no dinheiro, buscando porque o outro tem e eu não tenho, porque o outro viaja e eu não viajo, porque o outro vai e eu não vou. Mas a grande felicidade está nas coisas simples, está no nosso dia a dia, está na convivência com outras pessoas. E é isso que a gente precisa cada vez mais valorizar. E a pandemia nos ensinou muito isso. Muito, muito. É. Quem não E se você? questionou na pandemia? Exato. E você, Tanise? Eu tenho refletido muito nessa questão das pessoas, né? Essa semana eu participei de um evento que tinha CEOs e CMOs numa bancada e a gente estava falando da importância das mulheres no conselho das grandes incorporações. E tinham homens e mulheres. A pergunta. E tinham homens e mulheres nessa bancada. E se falou de tecnologia, se falou das novas tendências do cliente no mercado. Mas no final, sabe o que ficou? Ficou as pessoas. Exatamente. Né? E ficou a importância da gente fortalecer a cultura da empresa para que as pessoas se sintam ali no ambiente, porque no final são as pessoas que movem o trabalho, que movem a economia, que movem o mundo, né? E elas querem ambiente seguro. E a gente está vivenciando, né, uma coisa horrorosa lá no Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo bonito de ver o quanto as pessoas se mobilizam para ajudar o outro, né? Então, o que fica para mim da nossa conversa é a gente continuar olhando para as pessoas e criando ferramentas nos ambientes em que a gente atua, né? Seja na BRH, nas suas palestras, nós no mundo corporativo, seja quem nos ouve nas suas pequenas, grandes empresas, que a gente continue olhando para as pessoas, né? Que a gente cuide da saúde mental dessas pessoas, que a gente olhe, talvez, o que a pessoa não está falando, né? Porque são as pessoas que no final movem o mundo. E no final, né, eu acho que como propósito, né, Glória, você sempre olhou para as pessoas, seja no jornalismo ou seja nesse teu momento atual. Não, e no momento atual ela está olhando mais ainda para as pessoas ainda. como empreendedora. Porque as pessoas, elas não querem mais ser vistas como grupos, como números, elas querem ser vistas como indivíduos. Então, o mundo tá chato, agora tem que falar de racismo, agora tem que falar de pessoa com deficiência, agora tem que falar disso, de aquilo. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ser vistas como indivíduos. Elas não querem mais ser colocadas num cesto, todo mundo junto e misturado, e você que se vire. E isso é na sociedade. E o meio corporativo, o ambiente corporativo é um reflexo da sociedade. Sim. Ele também vai ter que entender isso e também vai ter que se adaptar a isso. E as gerações novas que estão chegando, elas têm uma série de preocupações que a nossa não teve, com o meio ambiente, com diversidade, com o social. ESG, exatamente, com o social. E elas trazem esse questionamento para dentro das empresas, mas isso é um reflexo da sociedade. E elas trazem as vulnerabilidades, as dores. Sem dúvida. E a gente tem que estar pronto para isso. E que nós colocávamos o quê? Uma chupeta na boca e ficávamos ali engolindo todas as nossas vulnerabilidades e dores, porque a gente não podia falar. Não podia falar. Tem um avanço ainda um pouco embrionário, que é a questão da neurodiversidade. Sim, né? sim. Temos pessoas no ambiente de trabalho ou em casa que têm um autismo, que não sabe ainda do diagnóstico, não sabe nem como procurar, às vezes, um TDAH, né? Então, e outras também como dislexia. E tudo isso tem que ser olhado. E tem que ser olhado. Sim. Com carinho, com empatia. Mas eu não sei como é de ser disléxico, eu não sei como é ser autista, mas você não precisa, aquela coisa de se colocar no lugar do outro, você não vai conseguir se colocar. Uma pessoa que não abre a câmera na hora de uma videoconferência, às vezes o ambiente não é propício, ou às vezes ela não está confortável para isso. Sim. Né? Então, começar a entender. Houve um questionamento muito dos jovens. Temos 2 minutos, estão dando a dica pra gente aqui. 2 minutos seus, Glória. Glória! 2 minutos meus, mas é isso, gente. A gente precisa olhar para as pessoas como indivíduos. As pessoas são indivíduos e nós precisamos refletir a sociedade cada vez mais dentro do meio corporativo. Tanto com mulheres, sim, em cargos mais altos dentro das empresas, mas não só mulheres. Nós temos a maioria da população de pessoas pretas e pardas. Exato. E essas pessoas não estão representadas. Não. E a partir do momento em que você está numa corporação e não consegue representar a sociedade dentro da sua corporação, você está excluindo boa parte do seu público. Gente, que burrice. Desculpa eu usar essa palavra.
não é? Você está excluindo o seu público. Acho que a maior pauta que a gente tem que olhar como empresa é a pluralidade. Exatamente. Né? Se o nosso público de LGBT, se há um senso, se ele se sente num ambiente seguro para poder falar, trabalhar questões de intolerância religiosa. Então, nós né? vimos recentemente o caso da Anitta, que fez a Exato. publicação Sim. falando da religião dela e pronto, foi cancelada por um Foi. monte de gente, perdeu milhares de seguidores. A questão do etarismo, preconceito assim com a pessoa mais Temos velha, não só do muitos mais velho. desafios, gente. Quando você começa a falar que alguns RHs não têm paciência de contratar uma pessoa também que é Diferente. de uma geração Z, por exemplo, é um etarismo com Sem jovem. dúvida, É, sem dúvida. claro. O etarismo não é só com jovem. mais velho. Exato. Sim. E pensar que daqui a pouco, como fica a questão também de previdência social? Né? A nossa população vai envelhecer. Vai, Então, a gente precisa gerar emprego para essa população acima de 50 anos. sim. Qual é o nosso papel? Sim. As mulheres... E é uma muitas- população saudável. Exato. Não é que vai envelhecer de Sim, uma forma porque a gente vai estar Uma envelhecendo. velocidade de aprender. A gente está envelhecendo com saúde, né? Coisa que não Isso. acontecia no passado, né? E o seu papel perante tudo isso é gigante, Glória. Glória, Bom, que incrível. Me contratem, gente. Tô aqui, ó, sim, Glória esperando Vanik, vocês. Glória Vanik. Palestras, media training, querem aí se capacitar, por favor, Olha, falo com as equipes. Que incrível, gente. Glória vai estar passando aqui as redes dela, gente, os contatos dela. Muito obrigado, Eu que Glória. agradeço. Obrigada agradeço muito novamente à o convite. BRH São Paulo, à BRH Regional Metropolitana Oeste, por todo esse movimento, ao nosso Espaço Roots aqui, que já é a nossa casa. Muito, muito obrigada, gratidão. Glória, obrigada. Simone, gratidão. Obrigada, E gratidão. que nós possamos ter mais conversas como essa com pessoas incríveis como você, Muito Glória. obrigada. Muito obrigada. Sucesso e muitas conexões para você. Ai, pra Muitas nós. conexões. Adoro. Muito bom. Um beijo, obrigada.